Cumprimentamos a todos os nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições bíblicas CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudo, chegamos na lição de número 6. Estudaremos o tema mencionado, a justiça de Deus. O nosso texto bíblico em classe, Ezequiel capítulo 14, versículo 12 ao 21. A nossa verdade prática fala sobre os agentes do juízo divino, que revelam que a responsabilidade humana ela é pessoal. Responsabilidade humana ela é pessoal. Eu tenho o individual e eu tenho o coletivo. Nesse coletivo aqui, um foi castigado e castigou os outros. Por um entrou o pecado no mundo. E com o pecado veio o quê? A morte. E o que foi que passou? E a morte passou a todos os homens. Então, Adão, ele foi condenado por um só pecado e toda a sua raça, porque ele era o seu representante. Mas nós temos uma justiça em forma de lei, a justiça de Deus. Essa justiça em forma de lei, ela condena individualmente o homem. Olho por olho, dente por dente. Por isso que na lei de Moisés havia exatamente a pena de morte para o adúltero e muitos outros crimes praticados na humanidade. Agora, vale lembrar que aqui nós podemos diferenciar o termo justiça de Deus em duas partes. A justiça de Deus como juízo, a justiça de Deus, a morte do seu filho. Por quê? Porque o juízo veio de uma só ofensa, que é a morte, para a condenação. Mas, por um só ato de justiça, que nós não podemos confundir, que é a justificação por meio da regeneração, quando cremos, quando confessamos, é preciso arrependimento de pecado para fugir da ira vindoura, da ira de Deus. Tanto ela é atual como ela é escatológica. Deus ainda pode irar-se instantaneamente, como aconteceu com Ananias e Safira e muitos outros. Então veja que nós temos o juízo e a justificação, chamado de justiça de Deus. Então nós temos que exatamente diferenciar como fala o nosso comentarista da lição. Ok? Vamos aqui? Os agentes do juízo divino revelam a responsabilidade humana. E ela é pessoal. Porque hoje ninguém pode chegar e dizer que está condenado simplesmente por causa do Adão. Deus agora, ele pega o ato individualmente isolado, praticado por o homem, e condena o homem pelo seu próprio pecado. Então, a justiça de Deus agora pode condenar o homem individualmente, além da condenação que veio em Adão. Em Adão veio a condenação a todos os homens, à morte. O juízo que veio no início da raça humana foi a morte, e passou a todos os homens. Mas individualmente nós temos o julgamento de cada um. E nós temos na Bíblia Paulo falando sobre esse julgamento do trono branco, onde João do Apocalipse diz que viu as almas que estavam debaixo do altar de Deus. Ou seja, do trono onde haverá um julgamento final da raça humana.
Agora, meus irmãos, veja o texto de Ezequiel, capítulo de número 3, versículo 20. Quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, está escrito que ele morrerá. Então, se ele é justo, pratica justiça, mas ele praticou uma injustiça, Deus não considerará suas justiças anteriores e condenará na sua injustiça. Não foi assim que aconteceu com um homem chamado Adão? Foi criado justo, viveu um período de justiça, de fidelidade, comunhão com Deus, mas um só pecado o matou e Deus desconsiderou as suas injustiças. Sabe o que é isso aqui? Para Deus utilizar de sua justiça, quando vier Jesus e morrer por nós, e nós todos em injustiças, cada um praticando o seu próprio mal, e nós cremos agora em Cristo, olha aí, uma justiça. Aí Jesus não considera nenhuma de nossas injustiças, da mesma proporção que foi condenado Adão. Então isso é justiça divina, isso é justiça de Deus, justificação em Cristo, pela fé, pela graça e pelo sangue. 3 elementos da nossa salvação. Amém? Agora voltando para o nosso texto, veja aí, da leitura bíblica em classe, capítulo 14, versículo de número 21. Porque assim diz o Senhor, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome e as nocivas alimárias, a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Então o juízo é praticado sem misericórdia quando o cálice da ira de Deus está cheio. Então eu tenho um cálice, certo? E esta ira, ela vai enchendo esse cálice até chegar o ser cheio, o cálice cheio da ira. Isso acontece quando alguém entra em apostasia, uma nação, um indivíduo, e Deus tem exatamente esses 4 maus juízos. A espada, irmão, já começa com morte, porque é um instrumento de finalização, é um instrumento de início já para exterminar. Quem escapar da espada não escapará pela fome. E quem escapar da fome, os animais nocivos, as alimárias, matará. E se alguém passar ainda por esses animais nocivos, a peste chegará. Então veja que Deus ele tem esses 4 juízos maus para alcançar o homem. Então preste atenção, que nós estamos falando aqui é muito sério. Veja só, continuando. Então, meus irmãos, fazemos uma equação de textos. Ezequiel capítulo 14, verso 21 e Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 38. Então nós temos aqui, certo? Esses 4 juízos em ordem de Ezequiel, certo? Porque a intenção aqui é ninguém escapar do juízo. Viu? Por isso que vem 4. Se passar pela espada e não morrer, tem a fome. Tem os animais nocivos, ferozes. Tem a peste. Então, se um falhar, vai entrar o outro para matar. Para poder finalizar, para poder matar. Então, veja que a primeira parte de Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, fala logo do instrumento de morte. Espada, guerra. Então veja que um grupo de 4 juízos
que estão debaixo da autoridade divina, aonde até mesmo aparecem criaturas monstruosas, que são esses animais, mostrando assim, irmãos, uma profunda revelação do texto de Romanos, quando nós, mesmo diante de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Então Paulo está dizendo o seguinte: há um tribunal formado contra nós, para nos matar. E esse tribunal vem do diabo, é claro. Vem para acusar, matar, roubar e destruir. Mas Deus está sendo pelo justo. Então Deus, ele não mata o justo com o injusto. Deus tira o Daniel, Deus tira o justo Ezequiel e tira o Moisés. Deus, ele não condena os justos junto com os ímpios. Então tira o Ló, tira os tementes a Deus e leva exatamente para o monte, para depois destruir o resto, Sodoma e Gomorra. Então veja, meus queridos irmãos, não haverá nenhum dano contra nós, a igreja, porque estamos aguardando o arrebatamento mediante o toque do chofar, da trombeta de Deus para a igreja do Senhor. Amém? Agora nós vamos introduzir a aula e tópico de número 1 nesse momento. Amém, meus irmãos? Então, no tópico de número 1, mostra exatamente o discurso profético. Por que que Deus se ira? Por uma justa causa. Porque a essência de Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o mundo inteiro não será condenado por ser pecador. Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Então, se todos pecaram, se fosse condenado por ser pecador, não tinha salvação. Então, Deus abriu a justificação, a justiça de Deus pela fé, mediante Cristo, que aqui é a história de Romanos, que Paulo vai tratar da justificação. Então, nós estamos mostrando exatamente que a ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência, sobre os que não se arrependem, sobre os maus, sobre os pecadores que não aceitaram a Cristo, seu Salvador. Então, por esta maneira, nós vemos biblicamente que o mundo será condenado por rejeitar Jesus, o Salvador dos pecados. João capítulo 1, verso 1 em diante, até o verso 7, 8, 9, fala que a luz verdadeira foi rejeitada pelo mundo. Então esta é a condenação que veio ao mundo, porque Jesus veio e eles aceitaram as trevas em vez de aceitar Jesus. Viu? Amém? Então veja, o nosso Deus, Deus de Israel, ele procede da maneira de juízo, de julgamento, mas oferece oportunidade de arrependimento. Esse aqui é o nosso Deus. Isto mostra que só é condenado quem quer. Então mostra que o inferno não foi feito para o homem. Se Deus, ele colocou uma oportunidade de arrependimento, ele diz: escapa-te por tua vida, arrependa-te do teu pecado, busque a Deus. Então nós temos várias passagens bíblicas, Deus levando seus mensageiros, dando oportunidade por meio. Vocês observam Cornélio, recebeu a visita de um anjo e disse: vem, Cornélio, aqui eu vou te mostrar um Pedro que está orando, manda homens a Jope, e esse Pedro vai te falar o que você deve fazer. Nós temos um Saulo que foi salvo por meio de uma visão, mas a visão levou a Ananias. Então Deus, ele sempre tem dado meios e oportunidade. Glória a Deus. Aquele etíope que estava na carruagem, Filipe, pelo Espírito Santo, foi conduzido até aquele carro. E ele ficou ali, juntamente, explicando o livro do profeta Isaías.
mostrando para aquele homem Jesus. Então nós temos o meio e a oportunidade. Os homens são inexcusáveis quando rejeitam a oportunidade. Viu? O sucesso é a preparação junto com a oportunidade. Nós temos que aproveitar essa oportunidade e temos que nos arrepender de todos os nossos pecados. O perdão divino vem com um arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Lembra de Nínive? Uma nação sanguinária? Está escrito no livro de Jonas, capítulo 3, verso 10. Mas o tempo da oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Como está dentro do contexto da história de Jerusalém, e Judá foi cativo, e o castigo foi inevitável, o povo foi para a Babilônia, e muitos morreram. Os 4 ais de Deus, 4 juízos maus de Deus, sobreveio sobre o povo apóstata. Viu, irmãos? Deus, ele não mata o justo com o injusto, ele tira o justo para poder julgar o injusto. O injusto que teve oportunidade, mas não creu. O injusto que, embora fosse um vaso desonrado, porque todos pecaram, mas teve a oportunidade de ser um vaso de honra. Porque se ele se purificar destas coisas mal e de pecados, ele vai ser vaso para a honra, para a glorificação de Deus, para ser usado na obra de Deus. Ninguém foi pré-determinado já no início da obra feita por Deus para ir para o inferno. Deus criou todos os homens com um propósito bom, com um propósito de cuidado, de amor, de fazer família, de encher a terra, obedecer a Deus. Mas temos aqui o castigo inevitável, porque foi muito tempo, irmão. Muitos reis passaram na história de Israel e nenhum deles, aqui nessa história do cativeiro, o último lá da deportação que a gente vê, está aqui o nome dele, certo? Veja só, tempo e oportunidade. Zedequias, ok? O último da deportação foi profetizado. Jeremias profetizou para ele e disse: você tem que se render, homem. Você tem que obedecer à voz de Deus. Deus está dizendo para você se render e ir para o cativeiro da Babilônia. É lá que Deus vai lhe moldar, vai transformar, vai abençoar. É de lá que Deus vai trazer de volta. Não adianta ir para o Egito ou para outras nações. Vai ser alcançado pelo juízo. Então, lá na Babilônia, é um cativeiro, mas é de disciplina, é de cuidado, é de volta. Amém? Então a gente percebe que Jonas foi pregar para Nínive. Nínive recebeu uma mensagem com aproximadamente 40, 50 letras de juízo sobre a cidade. Resultado, a cidade inteira se converteu. 120 mil, fora os animais. Isso é interessante notar, meus irmãos, em Jonas capítulo 4, versículo 1, até onde a misericórdia de Deus alcança. Uma cidade sanguinária. Nem Jonas acreditava que Deus poderia transformar aquela cidade. Nínive. Enfim, irmãos, veja um trabalho de Deus colocado num profeta que estava praticamente incrédulo. Jonas faz a obra de Deus com o coração contra a obra de Deus. Não tem interesse no resultado da sua obra. Porque está escrito que o nosso Deus, ele nos envia e nós vamos ficar satisfeitos pelo fruto do vosso trabalho. Então veja que a mensagem dele era uma mensagem: ainda 40 dias Nínive será destruída. Ele pensava que Deus ia, assim como Sodoma e Gomorra, descer fogo. A mensagem era: vocês todos vão morrer daqui a 40 dias.
Jonas achava que sabia de tudo, mas não sabia de nada. Então a mensagem era apenas de mais ou menos 50 letras, muito curta a mensagem. Mas era uma mensagem poderosa, transformadora. Embora fosse uma mensagem de juízo, mas o povo se arrependeu. Então, entre a boca de um pregador e o ouvido, o coração de um pecador, há um Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, não importa qual mensagem Deus lhe dá para você pregar. Quando ela vem de Deus, ela é poderosa. Esta é a maior mensagem. Não é que você é o maior pregador, mas você pode sim ter uma maior mensagem. Muitos profetas estão dentro da condição de matador, entre aspas, porque vão para os cultos profetizar morte, morte de fulano de tal, do A, do B, do C. Eles só prevê mortes. Já viu esses tipos de profeta? Quando não vê animais na igreja, girafa, porco, vaca, cobra, serpente, um verdadeiro zoológico. O que nós observamos é que a cidade que Jonas estava pregando a palavra se converteu. Até o rei se converteu, se pôs de joelho. Este é o grande avivamento quando o profeta não quer o avivamento. Veja, mais uma vez, repetindo. Foi a única vez que um pregador, sem querer, trouxe avivamento. Então, o avivamento não é quando você quer, é quando Deus quer. Você vai pregar uma mensagem e pensa que não vai ter efeito nenhum. Mas Deus é quem traz o crescimento. Amém? Então, veja que na mensagem de Jonas, 120.000 foram salvos. Uma cidade inteira. Nem Billy Graham pregou desta forma. Nem mesmo o maior dos profetas, enfim, da Bíblia, nós não temos esta mensagem como Jonas. Aqui nós observamos que até os camelos, as ovelhas, os gatos, jejuaram. Olha, os gatos não podem comer rato, e nem os cavalos não podem mastigar, porque até mesmo está escrito que os gatos jejuaram. Eles não podiam comer rato nenhum. Amém? Então a mensagem de juízo com efeito positivo. Uma mensagem condenatória, mas que deu salvação. Então veja, meus irmãos, a cidade estava condenada para ser destruída, mas Deus esperava o resultado do seu trabalho. Glória a Deus. Assim com Judá, irmãos, Deus esperava o resultado do seu trabalho. Você sabe por quê? Porque tem a descendência e tem a semente. Quando Deus se irou contra Satanás, em Gênesis capítulo 3, quando ele foi julgando os atos de cada um individualmente, julgou o ato da mulher, do Adão e da serpente, Deus disse o seguinte: da semente da mulher eu faço inimizade eterna entre mim e ti, entre a semente da mulher e a sua semente. Aqui nós temos, meus irmãos, a semente da mulher como uma pessoa, que é Cristo. Então, quando Jesus é mencionado como a semente da mulher, pela boca de Deus, Deus está dizendo: eu estou irado. Eu vou tirar da descendência a semente. Porque Jesus, ele precisou vir de família. Abraão, Isaac e Jacó. Enfim, nós temos aqui Deus providenciando a semente através de um povo chamado Israel. E esse povo, Deus esperava que a descendência cresce. Se porém não cresce, Deus tirava da descendência a semente. Porque esta promessa é um propósito que está escondido dentro da nação. E somente a semente, Jesus, pode vir ser o único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente vai estudar mais, ok? Nós temos mais aqui no nosso zap.
Escreva aí, para não esquecer, 85 991 28, olha aí, 12 60, ok? 85 DDD 991 28 12 60. É o nosso zap de continuação da aula inteira. Entra no zap, pede o link, nós temos os links das nossas aulas gravados até agora. Nós vamos agora gravar a aula de número 6 e enviar para vocês, amém? Deus abençoe, fica com Deus e a paz do Senhor. Tem muita coisa importantíssima que você precisa saber para você ensinar os seus alunos aí na sua classe de aula. A paz do Senhor e até lá, se Deus quiser. Amém.